conversar sobre cotidianos. Poderia colocar cotidiano, mas cotidianos tem uma dimensão poética que mostra um pouco a multiplicidade da simplicidade nos nossos cotidianos. Então eu queria tratar um pouquinho com vocês de Aristóteles, beber um pouco na fonte desse estagirita, desse pensador que nasce em Estagira e vai para Atenas desenvolver a sua escola filosófica, que é o Liceu, pegar dele um pouco essa explicação de simplicidade de Deus, que é muito bonita em Aristóteles, para a gente estudar um pouco mais hoje uma poeta brasileira, uma mulher extraordinária na sua simplicidade, que é Adélia Prado, e que nos ensina muito sobre essa poética dos cotidianos. Então eu quero começar falando sobre Aristóteles. Aristóteles dizia que o ser humano ele é bom, né? Ele começa a Ética Nicômaco dizendo que o ser humano é tetragonal. Toda arte, toda indagação, assim como toda ação e todo propósito visam a um bem. Tudo que a gente faz na visão aristotélica visa a um bem. É um caminho para ele explicar que, na verdade, quando nós incorremos em erro, quando nós incorremos na perversidade, nós fazemos isso muito mais por ignorância, por ausência, do que por opção. Mostra que, de fato, a gente busca a felicidade, mas não sabe o que é a felicidade. E Aristóteles diz que o homem, né, o ser humano, ele é muito complexo, ele está sempre querendo coisas diferentes. Nós estamos em movimento. Nós somos motores que nos movimentamos o tempo todo. Então, você sonha com uma coisa, você consegue aquela coisa, você quer uma outra coisa. Aí você quer uma outra coisa. Você está meio insatisfeito com isso. Diz Aristóteles, o nosso caminho, nós que somos motores em movimento, a gente está se movimentando, né? Estou sempre me movimentando. Nós estamos ligados a uma alavanca primeira, que movimenta os movimentos. Essa alavanca primeira, ou esse motor que não tem movimento, ou esse motor imóvel, é o conceito do divino em Aristóteles. Deus é esse motor imóvel que movimenta os movimentos que há no mundo, mas que dá liberdade a esses movimentos. Por isso que às vezes a gente acerta e às vezes a gente não acerta, pela liberdade que nós temos. E como é que a gente faz, diz Aristóteles, para que a gente consiga se aproximar de Deus, desse motor imóvel, dessa causa primeira, dessa dimensão da transcendência que se realiza no mundo, na imanência? Só há um caminho para o homem se aproximar de Deus: simplicidade. Vejam, se nós estamos em movimento o tempo todo, movimento que gera movimento, que busca movimento, como é que eu faço para acalmar essas inquietações que moram em mim a partir de uma outra perspectiva, de eu me ligar um pouco nesse elemento primeiro que dá origem a tudo que existe, que é Deus. É na simplicidade que eu experimento Deus. Então hoje nós vamos estudar um pouco Adélia Prado. Olha, eu escolhi tantos poemas de Adélia Prado que não vai dar tempo, mas tudo bem, eu vou passando aqui por alguns poemas. Eu tenho um grande amigo mineiro, que é o Júlio Leles, que é um poeta, um cineasta, é um cara que tem uma sensibilidade imensa, né? Um ser humano lindo. E ele é apaixonado por Adélia Prado, e ele me mandou uns poemas de Adélia Prado para sugerir também, né? Júlio, você é grande, cara. O seu texto com papel e o seu texto com a alma humana, né? A forma com que você cuida das pessoas, você é muito especial. Que Deus continue te abençoando muito, Júlio. Você é uma exceção, né? Às vezes, num mundo tão complexo que a gente tem. Vamos começar aqui com Adélia Prado. Para quem nunca leu Adélia Prado, o meu sonho nessa live de hoje sobre cotidianos é que vocês gostem da Adélia Prado e comecem a ler essa mulher, porque ela lê a alma humana, ela tem uma relação tão linda com Deus, com o sagrado, com o mistério e ao mesmo tempo com a vida, que eu acho que vale a pena a gente se debruçar sobre essa mulher que é Adélia Prado. Louvai o Senhor, livro, meu irmão, com vossas letras e palavras, com vosso verso e sentido, com vossa capa e forma, com as mãos de todos que vos fizeram existir. Louvai o Senhor. Ela pede licença ao
ao Francisco de Assis, que fala sobre a louvação para louvar o livro. Quando nascia um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem, mulher é desdobrável. Eu sou. Salve, Adélia Prado. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já minha vontade de alegria. Orfandade. Meu Deus, me dá 5 anos, me dá um pé de fedegoso com formiga preta, me dá um Natal e sua véspera. O ressonar das pessoas no quartinho, me dá negrinha fia para eu brincar, me dá uma noite para eu dormir com minha mãe, me dá minha mãe. Alegria sã e medo remediável, me dá a mão, me cura de ser grande. Ó meu Deus, meu Pai, me dá minha mãe. É muito bonito porque do seu cotidiano das Minas Gerais, né? Ela traz o mundo inteiro. A riqueza dessa grande poesia é fazer com que cada expressão do meu cotidiano, com que nele habite os sentimentos que moram no mundo todo. Eu não preciso sair do meu cotidiano para conhecer o mundo inteiro. Eu conheço o mundo inteiro pelos sentimentos que moram em mim. É que às vezes eu esqueço que eles estão dentro de mim e cultivo coisas ruins. Era um quintal ensombrado, murado, alto de pedras. As macieiras tinham maçãs temporãs, a casca vermelha, de escuríssimo vinho, gosto caprichado das coisas, fora do seu tempo desejadas. Ao longo do muro eram talhas de barro. Eu comia maçãs, bebia a melhor água, sabendo que lá fora o mundo havia parado de calor. Presta atenção nesse trecho aqui. Eu comia maçãs, bebia a melhor água, sabendo que lá fora o mundo havia parado de calor. Às vezes eu tenho essa impressão de que o mundo parou de calor. Mas mesmo assim eu vou beber a melhor água. Mesmo assim eu não vou compactuar com os que são violentos, com os que são agressivos, com os que xingam, com os que são perversos. Eu vou continuar bebendo a água, a melhor água. Depois encontrei meu pai, que me fez festa, e não estava doente, nem tinha morrido, por isso ria, os lábios de novo e a cara circulados de sangue. Caçava o que fazer para gastar sua alegria. Onde está meu formão, minha vara de pescar? Cadê minha binga, meu vidro de café? Eu sempre sonho que uma coisa gera, nunca nada está morto. O que não parece vivo, aduba. O que parece estático, espera. Eu antes da live tomei café, comi pão com manteiga. Fiquei lembrando a Adélia Prado, que gosta de mexer o café com o dedo para esquentar o dedo. Das Minas Gerais, do meu pai, do jeito que ele gostava de passar na padaria, comprar o pão para comer pão com manteiga e tomar café. Isso não tem preço. Essas lembranças, né? Isso é cotidiano, a gente está falando dos cotidianos. Acordar, tomar banho, acordar o dia. Eu acho lindo ver o sol nascer. Eu acordo cedo. Acho lindo ver o sol nascer. Como é lindo ver um entardecer, né? Viver esses cotidianos. Alguém tinha falado aí do Guimarães, né? A invenção de um modo, entre paciência e fama quero as duas, para envelhecer vergada de motivos. Imito o andar das velhas de cadeiras duras, e se me surpreendem, explico cheia de verdade, estou ensaiando. Ninguém acredita, e eu ganho 1 hora de juventude. Quis fazer uma saia longa para ficar em casa. A menina disse: ora, isso é para as mulheres de São Paulo. Fico entre montanhas, entre guarda e vã, entre branco e branco, lentes para proteger de reverberações. Explicação é para o corpo do morto. De sua alma eu sei,
estátua na igreja e praça, quero extremada as duas. Por isso é que eu prevarico e me apanham chorando vendo televisão ou tirando sorte com quem vou casar. Porque tudo que invento já foi dito nos 2 livros que eu li, as Escrituras de Deus, as Escrituras de João. Tudo é Bíblias, tudo é Grande Sertão. Eu quero uma licença de dormir e perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar a leve palha de um pequeno sonho. Quero que antes da vida foi o profundo sono das espécies, a graça de um estado, semente, muito mais que raízes. Não é lindo a gente pensar na beleza que o nosso dia tem para transformar a nossa vida em poesia, os olhos de poeta? Você não precisa ler que eu sei de cor. Uma ocasião meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Olha essa fotografia. O pai pinta uma casa alaranjado brilhante. Uma casa com alaranjado brilhante. E dentro dela nasce uma expressão, um sentimento. Na nossa casa estava constantemente amanhecendo. Na minha cidade, aos domingos de tarde, as pessoas se põem na sombra com faca e laranjas, tomam a fresca e riem do rapaz de bicicleta, a campainha desatada, o aro enfeitado de laranjas. E bobagem! Daqui a muito progresso técnico e lógico, quando for impossível detectar o domingo pelo sumo das laranjas no ar e bicicletas, em meu país de memória e sentimentos, basta fechar os olhos. É domingo, é domingo, é domingo. Eu tenho uma coisa com os domingos, eu tenho uma saudade imensa, né, da minha mãe nos domingos, assim, que era o dia que eu mais ficava com ela. Quer dizer, quando ela estava na minha casa em São Paulo, a gente ficava juntos todos os dias, mas o domingo era uma celebração, né? Era para viver com ela. E é interessante que eu tenho lembranças díspares, né, assim, dos domingos. Eu gosto muito de domingo, mas nos domingos recentes eu tenho tido quase que né, não é uma sensação ruim, é uma tristeza, e tristeza não é uma coisa ruim. É uma saudade um pouco mais apertada. Mas é isso, né? Ela olha o domingo desse jeito. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia, atravessou minha vida, virou só sentimento. O que é você olhar um trem de ferro e a partir de um trem de ferro pensar em quantas coisas já atravessaram a sua vida? Eu também tenho muita lembrança de trem da minha cidade, Cachoeira Paulista, do barulho de trem, do barulho do sino da igreja. Aqui eu ouço o sino da igreja também, onde eu moro. A poesia me salvará. Falo constrangida porque só Jesus Cristo é o Salvador, conforme escreveu um homem, sem coação alguma, atrás de um crucifixo que trouxe de lembrança de Congonhas do Campo. No entanto, repito, a poesia me salvará. Por ela entendo a paixão que ele teve por nós morrendo na cruz. Ela me salvará, porque o roxo das flores, debruçado na cerca, perdoa a moça do seu feio corpo. Nela, a Virgem Maria e os santos consentem no meu caminho apócrifo de entender a palavra pelo seu reverso, captar a mensagem pelo arauto, conforme sejam suas mãos e olhos. Ela me salvará. Não falo aos 4 ventos, porque temo os doutores, a excomunhão e o escândalo dos fracos. A Deus não temo. Que outra coisa ele é, senão sua face atingida da brutalidade das coisas. Sabe, minha gente, essa forma com que a Adélia Prado fala de Deus é tão bonito, que por isso que eu comecei com Aristóteles para chegar na Adélia Prado, né? Com o conceito de simplicidade. É tão interessante que quando a gente vê, às vezes, né, algum filósofo ateu, assim, né, falando Deus já morreu, Deus não existe e tal, invariavelmente não é contra Deus, é contra os religiosos, é contra os homens que usam incorretamente o ensinamento de Jesus.
É interessante, né? Eu gosto muito de Nietzsche e toda a loucura dele, com todo o pessimismo em alguns momentos dele, mas é muito interessante a maneira com que ele fala de Jesus Cristo. Sem acreditar em Deus, ele traça um Jesus lindo, né? Um homem que conseguiu compreender a humanidade, que subverteu aquela humanidade, mostrando que o valor não estava no ódio, que o valor estava no amor. Ele diante daquela pecadora, aqueles homens com as pedras nas mãos, aquele olhar dele de compaixão, ele diante daquela mulher no poço de Jacó, falando, eu sou a água viva, ele dizendo, deixa as crianças ir a mim, ele explicando que o bom pastor, se uma ovelha se perder, ele vai atrás, ele conhece cada uma pelo nome, ele falando sobre o filho pródigo, ele fazendo os milagres, ele dizendo o sertão da montanha, ele amando, ele do alto da cruz, olhando e dizendo assim, perdoar, eles não sabem o que fazem. Não estou com ódio deles, não. Faltou conhecimento de vida, de felicidade. Por isso eles estão com tanto ódio. Por isso eles estão tão perversos. Porque eles estão incompreendidos com a beleza do amor. Quem está nas trevas se incomoda com a luz. Quem está na luz não se incomoda com a luz. Uma estrela não se preocupa com o brilho de outra estrela. Se eu estou incomodado com o brilho de alguém, se eu estou incomodado com a felicidade de alguém, o problema é meu, não é desse alguém. Eu estou nas trevas e ao invés de querer sair das trevas, eu tento puxar o outro para as trevas. Ou eu me enraiveço de saber que o outro está na luz. Está tudo errado. Jesus incomodava porque ele era luz, porque ele iluminava, porque ele aquecia. E aqueles homens frios, que tinham uma religião fria, que tinham um ódio acumulado de ódio, que só olhavam Deus como um castigador, vendo o pecado que as pessoas fazem. De repente vem esse homem, cura no sábado, porque ama também no sábado. Não, eu devo guardar o sábado, mas guardar o sábado não é deixar de dar amor para alguém. Guardar o sábado é dedicar o sábado a Deus, dizia a antiga religião. Não me impede de curar uma pessoa, mas aqueles homens perversos achavam isso. Janela, palavra linda, janela é o bater das asas da borboleta amarela, abre para fora as duas folhas de madeira, toa pintada. Janela jeca de azul, eu pulo você para dentro e para fora, monto a cavalo em você, janela, sobre o mundo aberta por onde vi o casamento da Anitta esperando o neném, a mãe de Pedro Cisterno urinando na chuva, por onde vi meu bem chegar de bicicleta e dizer a meu pai, minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. Ô janela com tramela, brincadeira de ladrão, clarabóia na minha alma, olho no meu coração. Janela tem um sentido metafórico lindo, né? Fernando Pessoa gostava de falar de janela também. Dona Doida é um poema que inspirou Fernanda Montenegro a fazer, né, uma peça linda baseado em Adélia Prado. Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso, com trovoada e clarões, exatamente como chove agora. Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos pingos. Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema, decidiu inspirada, chuchu novinho, angu, molho de ovos. Fui buscar os chuchus e estou voltando agora, 30 anos depois. Não encontrei minha mãe. A mulher que me abriu a porta riu de dona tão velha, com sombrinha infantil e coxas à mostra. Meus filhos me repudiaram envergonhados, meu marido ficou triste até a morte. Eu fiquei doida no encalço. Só melhoro quando chove. Interpretem como quiser. Olha esse outro poema. Esse, para aqueles que gostam de anotar, precisa anotar. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Vou repetir para vocês anotarem isso. A bondade, ela deveria ser o valor mais importante a ser buscado por qualquer pessoa. A mãe, o pai, antes de sonhar que o filho tenha dinheiro, que tenha um grande emprego, que bom que eles tenham, mas ela deveria ensinar os sentimentos. Vou repetir. Minha mãe
achaves tudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Vocês concordam? Vamos mais, tem mais uns 30 poemas de Adélia. Eu estou querendo comentar pouco porque é tão lindo o que ela diz que não precisa de comentários. O comentário é deixar essas palavras entrarem dentro da gente, tomar um banho hoje de Adélia Prado. Da sua poética, da sua simplicidade, do seu sagrado. É uma mulher que transpira o sagrado, né? Cada vez que eu olho a Adélia Prado, eu falo assim, olha aí, olha o que é o belo numa mulher. Quando minha irmã morreu, eu chorei muito e me consolei depressa. Tinha um vestido novo e moitas no quintal onde eu ia existir. Quando minha mãe morreu, me consolei mais lento. Tinha uma perturbação recém-achada. Meus seios conformavam 2 montículos e eu fiquei muito nua. Cruzando os braços sobre eles é que eu chorava. Quando meu pai morreu, nunca mais me consolei. Busquei retratos antigos, procurei conhecidos, parentes que me lembrassem sua fala, seu modo de apertar os lábios e ter certeza. Reproduzi o encolhido do seu corpo em seu último sono e repeti as palavras que ele disse quando toquei seus pés. Deixa, tá bom assim. Quem me consolará desta lembrança? Meus seios se compriram e as moitas onde existo são pura sassa ardente de memória. A saudade, ela dói muito, né? Como a gente já disse várias vezes, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente ame profundamente, a saudade é... Peraí, eu quero pegar algumas aqui. Eu até coloquei no meu Instagram hoje 3 linhas. No mesmo prato, o menino, o cachorro e o gato. Come a infância do mundo. Lembra dessa cena? Na minha casa do interior tinha cachorro. Hoje é diferente um pouco, mas eu lembro que eu comia junto com um cachorro assim. No mesmo prato tem um cachorro que come, tem um gato que come, tem um menino que come. Eles comem o quê? A infância do mundo. A poesia é hora do Ângelus, chama esse poema. A poesia é pura compaixão. Até grávida posso ficar, e se lhe aprouver um filho apelidado Francisco. Tem mesmo alguma coisa no mundo que obriga o mundo a esperar. O carroceiro pragueja, oh Deus, a minha lida é mais dura que a lida de um retireiro. Sem paciência a beleza turva-se, esta que sobre as tardes se inclina e faz defensáveis areias, ervas e insetos. Este homem que jamais disse a palavra crepúsculo. Não conhece essa palavra. E não precisava conhecer essa palavra. Aí, Júlio, poema que você ama. De vez em quando Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. Será que é Deus que tira a poesia da gente? Sei lá. Eu fiz um livro, mas, oh meu Deus, não perdi a poesia. Hoje, depois da festa, quando me levantei para fazer café, uma densa neblina acinzentava os pastos, as casas, as pessoas com embrulho de pão. O fio indesmanchável da vida tecia seu curso, persistindo a necessidade dos relógios, os congestionamentos nasais. Meu livro sobre a mesa contraponteava exato com os pardais, os urinóis pela metade, o antigo e intenso desejar de um verso. O relógio bateu sem assustar os farelos sobre a mesa, como antes. Graças a Deus. Estou com saudade de Deus, uma saudade tão funda que me seca. Estou com saudade de Deus. Esse é um poema polêmico dela, que eu vi uma vez umas mulheres criticando no programa, e a resposta que ela deu foi linda, né? Porque esse poema é uma metáfora, chama Casamento. Há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom. Só a gente, sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram,
ele fala coisas como: este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Minha gente, esse poema não é nem de pescaria. Esse poema é de vida. Esse poema é do que a vida faz com a gente. Esse poema é de quantas coisas precisam ser limpadas dentro da gente. Dos nossos afetos, dos nossos sentimentos. Leiam Adélia Prado. Leiam poemas para acalmar um pouco os dias em que nós estamos vivendo. Hoje uma amiga me dizia, né, uma coisa das universidades, que, meu Deus, é cobrança demais, é grupo de WhatsApp demais, é gente perguntando coisa demais, né? E é verdade, a gente está tirando a poesia dos instantes, né? Você não consegue prestar atenção e viver aquele momento. Eu digo uma coisa para vocês, né? Eu sou uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, que trabalha em vários lugares e tal. Mas eu acho que eu mudei um pouco nessa pandemia, eu mudei aprendendo com vocês, eu mudei com a morte da minha mãe. Eu cada vez mais eu tento cultivar os momentos, sem ansiedade. Não dá tempo. Eu infelizmente tenho dito muito mais não do que sim. Eu quase não aceito participar de nenhuma live, porque eu falo isso com todo carinho. Eu falo, olha, eu optei por fazer um curso de filosofia. Se eu ficar em tudo quanto é live, assim, eu não faço outra coisa a não ser isso. Me perdoem por isso, mas não dá. E às vezes tem assim pessoas muito queridas, né, que gostariam que eu orientasse. Eu só pego um outro orientando quando eu terminar esse, porque eu preciso ter tempo de cultivar minha vida interior, de ler poemas, de cuidar das pessoas que eu amo, de cuidar dos meus cachorros, né, de ver a beleza deles, o brincar com eles, né. Estava lendo Rousseau, os últimos escritos de Rousseau, e o prazer dele no final da vida dele era ir ver o pôr do sol com o seu cachorro e ficar olhando para o seu cachorro e tentando entender por que Deus fez os cachorros. Por quê? Por que tanta beleza, tanta bondade, né? Você não leva o cachorro, ele fica chateado quando você está ali, aí você volta, ele está ali sorrindo de novo, não pergunta por que você não me levou, por que você fez isso. Não, é tudo livre, leve. A gente tem que encontrar tempos para essa poesia. Nietzsche dizia que a gente tem duas caixas, uma caixa de brinquedos e uma caixa de ferramentas. Rubem Alves gostava de citar isso de Nietzsche, né? Eu tenho ferramentas que são coisas que eu preciso cuidar, né, da minha vida, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, isso é ferramenta. Mas eu tenho que ter uma caixa de brinquedos, eu tenho que brincar. Eu tenho que brincar de ver um pôr do sol, eu tenho que brincar de ler um poema, eu tenho que brincar de ouvir uma música. Que maravilha que ouvir uma música. Deixar aquela música entrar dentro da gente, né? Ontem a gente pegou o Zeca Pagodinho para falar da metafísica dentro de uma música que ele canta. E é isso. A gente precisa de um pouco de tempo, de depurar as coisas. Você coloca aquele café antigo, né? O café do coador. Você não pode jogar água com tudo, né? Você vai deixando aquilo ali, ó. Calma. Deixa dar sabor ali. Você coloca uma coisinha no seu chá, você tem um tempo que vai dar aquele sabor. Ah, coloquei, já vou tomar. Tomou água quente, calma. Espera ali aquele tempo, né? Senta do lado do forno e sente o cheiro do pão de queijo, já que a gente está falando de Adélia Prado, antes de comer o pão de queijo. Deixa primeiro o cheiro, vai comendo o cheiro. Come o cheiro dos afetos, come o cheiro da bondade, o cheiro do respeito. Isso vai fazer de você uma pessoa melhor. O mundo, ele é muito rápido, minha gente. As coisas passam muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Os anos, os instantes. E a gente se desperdiça tomando conta da vida dos outros. A gente se desperdiça. Esse é o conceito. Eu estou desperdiçando a mim mesmo. Olhando o outro. Estou ali olhando a janela do vizinho o tempo todo, né? Aquela história antiga, né? Ah, tá tudo sujo, a roupa lá do vizinho, tudo sujo. Não é a roupa que está suja, nem a janela dele, é a minha janela que está suja. É o jeito que eu vejo as pessoas, que eu olho para elas, né? É isso. Nossa, que lindo hoje. Não por minha causa, por causa de Adélia Prado.
Que coisa linda, que força tem essas palavras. Olha o tamanho do livro dela. O meu é todo riscado. Eu leio, releio esses poemas, fico pensando no que ela se inspirou para escrever esse poema. Em que momento ela estava do dia quando escreveu esse poema, né? A beleza da crítica genética, da gênesis, do nascer, do nascimento do poema, né? Da grandeza que é o nascimento de um poema. O nosso próximo tema é sedução. Sedução, a gente já está na aula 93. Então, eu acho que não vamos ser aula amanhã, vamos para segunda e terça da semana que vem. Vamos indo para 2 vezes por semana. Pra vocês ficarem com saudade. Sedução. Não sei o que eu vou falar de sedução ainda, mas é um tema lindo e tem um aspecto meio negativo, mas a gente vai falar do aspecto positivo. Acho que eu vou falar de Schopenhauer para falar sobre sedução, que ele fala muito sobre isso, mas eu vou pensar até lá. Deixa eu mandar um beijo aqui para vocês. Digam as cidades aí para a gente terminar homenageando a cidade de vocês. Tem alguém de Minas? Hoje a preferência é para Minas. Tem alguém de Divinópolis? Urgelina Rezende de São Paulo, um beijo para você. Esses poemas são lindos, diz a Maria José. Você é grande, gratidão. Paraná, obrigado. Muito linda a aula de hoje. Obrigado. Itabira, Minas Gerais. Opa! Pará de Minas, Simone. Quem mais, Minas Gerais? Onde? Itapajipe, Minas Gerais. Como é o nome? Geila. Juiz de Fora. Olha quanto Minas Gerais. Guaxupé. Quem é de Guaxupé? Selena. Gabi de Recife. Tá valendo. Mais uma de Itabira. Giovana. Lozinha de Natal. Garanhuns, Pernambuco. Aurenice. Lucimara de Cravinho, São Paulo. Malene de Caruaru. Pati de Guaratinguetá, do lado da minha cidade, Cachoeira Paulista. Patrícia de São Paulo, capital, Tatuapé. Dalva, Rio de Janeiro. Vem na minha cidade, Simone, qual é a sua cidade? Ângela de Uberlândia, Minas Gerais. Regina, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem café bom também. Vem tomar café com pão de queijo. Vou. Areado, Minas Gerais, Rosângela. Belo Horizonte, Kika. Adriana, Recife. Fátima de São Paulo, Americana. É isso. Patrícia do Maranhão, quem mais aqui? Cajazeiras, Paraíba, Miriam. Caririaçu, Ceará, faz hoje 144 anos. Um beijo para vocês. Kátia de Sergipe. Muniz Ferreira da Bahia. Por que Minas? Minas porque a Adélia Prada é de Minas. Vamos pegar um pensador do norte da Bahia. Tantos pensadores incríveis lá, né? Pegar o nosso amigo Jorge Amado, Castro Alves, Neuza Velascos, Rio de Janeiro, Antônia Lopes. É isso aí, minha gente. Muito legal. Então, minha sugestão de hoje, olha, vocês têm alguns dias antes da próxima aula, é vocês lerem Adélia Prado. Deixa eu falar uma coisa, no dia 15 de setembro, lembra dos 2 livros que eu falei para vocês que eu fiz? Um que chama Canção da Vida, que é um de poemas, e outro Entregador de Sentimento. Dia 15 de setembro a gente vai lançar o livro, vai ser via internet, né, YouTube, depois eu digo onde, né, editora que está fazendo, mas eu quero vocês todos lá, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, a gente se encontra aqui segunda-feira só, ou de repente eu apareço de surpresa. Beijo.